Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do Radialista. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 26 graus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,67. Valor do euro, em baixa, R$ 6,09. Índice Bovespa, em baixa, 0,24%, 130.340 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 6,72%, valendo R$ 428.135. IPCA, em alta, 0,44%, setembro de 2024. Taxa Selic, em alta, 11,25%, 6 de novembro de 2024. Valor do ouro, R$ 487,51. Notícias nacionais. Haddad diz que pacote de cortes de gastos deve ser fechado nesta quinta-feira após reunião com Lula. Ministros da Junta de Execução Orçamentária estarão todos presentes no encontro. Dias Toffoli, ministro do STF, nega pedido para encerrar processo da Lava Jato contra Cunha. Defesa de ex-deputado se baseou em decisão sobre parcialidade de Moro. STF derruba a lei que proibia vacinação compulsória contra a Covid. Lei municipal de Uberlândia foi aprovada em 2022. Supremo homologa acordo de reparação pela tragédia de Mariana. Acordo prevê R$ 170 bilhões para ações de reparação e compensação. STF valida emenda que permite contratação de servidor público pela CLT. Corte declarou constitucional fim do regime único para funcionários públicos, flexibilizando modelos de contrato. Procuradoria-Geral da República recorre de decisão que anulou condenações de José Dirceu. Ex-ministro foi condenado em 2016 por participação na Lava Jato. Justiça determina a soltura de 10 dos 21 torcedores uruguaios no Rio de Janeiro. Eles não poderão sair do país até que o caso seja julgado. Suspeitos de fraudar empréstimos da Caixa são investigados pela Polícia Federal. Grupo criminoso pode ter desviado mais de R$ 20 milhões. Polícia Federal prende 2 homens em ações distintas pelo crime de moeda falsa no Espírito Santo. Foram apreendidos R$ 1.100 em cédulas falsas com um dos indivíduos e R$ 3.000 com o outro. Polícia Federal deflagra operação contra abuso sexual infanto-juvenil em Arroio Grande. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão com a finalidade de coibir este crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Polícia Federal investiga furto de aparelhos eletrônicos do depósito da Receita Federal em Natal. Durante a investigação foi possível identificar testemunhas que adquiriram de boa-fé aparelhos celulares, pois desconheciam sua origem ilícita e auxiliaram nas investigações. Polícia Rodoviária Federal assina memorando de entendimento com a Polizia Stradale da Itália. Este é o segundo documento de cooperação internacional com foco em segurança viária assinado na última semana. Polícia prende 6 criminosos e desarticula uma das maiores quadrilhas de roubo de veículos na cidade do Rio de Janeiro. Um dos integrantes do bando era membro do PCC, em São Paulo. Polícia destaca que modelo de atuação no Rio atrai lideranças de outros estados. São Paulo registra aumento de casos de pox. Até o final de outubro, a cidade contabilizou 574 casos da doença, um aumento de 41 em relação ao relatório anterior. Brasil tem aumento de até 3 graus na temperatura de algumas regiões. De acordo com o estudo, desde o início da década de 1990, o número de dias com ondas de calor no Brasil subiu de 7 para 52, até o início da década atual. Informação está no relatório Mudança do Clima no Brasil. Banco Central aumenta juros em 0,5 ponto em decisão unânime. Selic vai a 11,25% ao ano. O anúncio ocorre em meio à expectativa pelo mercado de um pacote de cortes de gastos, prometido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para depois das eleições municipais, mas ainda não anunciado. Desvalorização de commodities faz superávit comercial cair em outubro. Saldo positivo caiu 52,7% e somou 4,343 dólares no mês passado. Venda de veículos aumenta 21,6% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2023, diz a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Exportações do setor também aumentaram no mês passado. Ouro cai mais de 2% com pressão do dólar após eleições nos Estados Unidos. A valorização do dólar e dos juros dos treasuries faz o metal precioso ter menos buscas e um preço mais baixo. Dólar fecha em queda após vitória da Donald Trump em corrida à Casa Branca, com um mínimo a R$ 5,66. A divisa fechou em baixa de 1,26%, cotada a R$ 5,67, o menor valor de fechamento desde 24 de outubro. Mega Sena, concurso 2794. Sorteio de hoje pode pagar prêmio de R$ 140 milhões.
Ciência e tecnologia. X, ex-Twitter, agora deixa o usuário ver postagens mesmo após ser bloqueado. Plataforma já havia anunciado que mudaria as regras sobre o assunto. Recifes de corais podem sobreviver se mudança climática for contida, diz estudo. Ao contrário da maior parte das projeções, os recifes podem conseguir se adaptar às mudanças na água dos oceanos. Símbolos misteriosos podem ter originado o sistema de escrita mais antigo do mundo. Tablets de argila de cerca de 6.000 anos atrás estão ligados à escrita cuneiforme, considerada a primeira da história da humanidade. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série A, 32ª rodada. Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 0. Cruzeiro 0, Flamengo 1. Liga dos Campeões da Europa. Primeira fase, 4ª rodada. Bayern de Munique 1, Benfica 0. Estrela Vermelha 2, Barcelona 5. Inter de Milão 1, Arsenal 0. PSG 1, Atlético de Madrid 2. Elinho bate recorde e se torna o jogador com mais assistências da história do NBB. Armador do Corinthians passou o ex-atleta Fúvio, que antes era o detentor do feito histórico na competição. Boxe, Bia Ferreira faz primeira defesa de cinturão em Mônaco. Campeão mundial do peso leve coloca o título em jogo contra Alicia Bolderse em 14 de dezembro. Gabriel Bortoleto é anunciado pela Sauber, e Brasil volta a ter um piloto na Fórmula 1 após 7 anos. Paulistano, que atualmente lidera a classificação da F2, vai disputar a temporada de 2025 ao lado do alemão Nico Hülkenberg. Notícias internacionais. Interpol detém 2,5 mil pessoas na maior operação contra tráfico humano. Mais de 3 mil pessoas foram resgatadas na Operação Liberterra 2. Volodymyr Zelensky confirma primeiros combates com soldados norte-coreanos. Para o presidente ucraniano, decisão abre nova página de instabilidade. Chanceler alemão demite ministro das Finanças e governo de coligação enfrenta colapso. Decisão tomada por Olaf Scholz foi impulsionada por desavenças em relação à política econômica do país, refletindo tensões que já existiam entre os membros da coalizão. Ataques israelenses no Líbano matam 38 pessoas em Baalbek, diz governador da região. Outros ataques atingiram acampamentos do Hezbollah nos subúrbios de Beirute, capital do Líbano. Negociação indireta sobre cessar-fogo só acontecerá com fim de ataques, diz Hezbollah. Em discurso televisionado, líder afirmou que sua única opção é impedir que a ocupação cumpra seus objetivos. Após vitória de Trump, China diz esperar por coexistência pacífica com os Estados Unidos. Oficialmente, o governo chinês apresentou uma posição neutra sobre a eleição, chamando-a de um assunto interno dos Estados Unidos. Comunidade internacional parabeniza Trump por vitória nas eleições dos Estados Unidos. Retorno do republicano pode trazer mudanças significativas na política externa americana, especialmente em relação à Ucrânia e à OTAN, gerando apreensão na Europa. Kamala fala com Trump e admite derrota na eleição de 2024. Vice-presidente parabenizou o presidente eleito pela vitória. Serviço secreto dos Estados Unidos avalia proteção para familiares de Trump, eleito como próximo presidente dos Estados Unidos. Republicano sofreu 2 supostas tentativas de assassinato neste ano. Autoridades da segurança interna dos Estados Unidos se preparam para mudanças na política de imigração. Com vitória de Trump, funcionários aguardam alterações nos atuais programas imigratórios. Não há motivo para preocupação, diz presidente do México após vitória de Trump. Cláudia Sheinbaum buscou acalmar as preocupações antes do retorno do ex-presidente dos Estados Unidos à Casa Branca. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1665, o London Gazette, o mais antigo jornal do Reino Unido ainda em circulação, é publicado pela primeira vez. Em 1825, o Jornal Diário de Pernambuco, o mais antigo periódico em circulação da América Latina, é fundado. Em 1890, o Tribunal de Contas da União do Brasil é criado, projeto de lei de autoria de Manuel Alves Branco, seguindo os modelos francês e belga. Em 1916, Woodrow Wilson é reeleito como presidente dos Estados Unidos. Em 1918, a gripe espanhola de 1918 se espalha para Samoa Ocidental, matando 7.542 pessoas até o final do ano. Em 1940, em Tacoma, Washington, a ponte de Tacoma Narrows original desaba em um vendaval, apenas 4 meses após sua inauguração. Em 1944, Franklin Delano Roosevelt é eleito para um 4º mandato recorde como presidente dos Estados Unidos. Em 1949, o primeiro petróleo é recolhido em Oil Rocks, no Azerbaijão, a mais antiga plataforma petrolífera em alto mar a operar no mundo. Em 1968, inaugurada a nova sede do Museu de Arte de São Paulo na Avenida Paulista.
Em 1996, lançada a sonda Mars Global Surveyor em direção a Marte. Em 2020, Joe Biden é eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.